Padre Luís Rodrigues, ele que na Arquidiocese de Braga é responsável pelo setor da educação cristã. Já percebemos um apaixonado por esta área da catequese, também pelos seus desafios, mas também pelas muitas promessas que esta área encerra. Isso mesmo estamos a perceber ao conversar com o Padre Luís Rodrigues, a quem agradeço a disponibilidade para estar à conversa com a Eclésia neste tempo de recomeços, de origens, em que queremos de facto acompanhar este regresso às rotinas, às escolas, aos trabalhos, à vida diária, à vida cotidiana. Obrigada, Padre Luís Rodrigues, por permanecer desse lado a conversar connosco. Falamos a partir desta apresentação do novo diretório da catequese que o Vaticano fez há alguns meses atrás, desafiando comunidades, desafiando catequistas também. Este é um ponto essencial quando queremos falar também da catequese. O Padre Luís Rodrigues já nos mencionou que a catequese parte dos catequistas, ela é uma proposta pela vivência e pelo testemunho de fé que cada cristão faz e, portanto, predisposto a dar o seu testemunho a outros. Pergunto-lhe, Padre Luís Rodrigues, da experiência que tem naturalmente a acompanhar os catequistas, de que forma é que os catequistas portugueses e aqueles que se preparam todos os anos para dar o melhor de si nestes espaços da catequese estarão preparados para enfrentar estes desafios, esta nova cultura a que o novo diretório também quer responder? Bom, eu antes disso tenho que fazer uma declaração de intenções. Faça. Com todo o respeito por todos os agentes pastorais, eu considero que os catequistas são os mais generosos e os mais dedicados. Nós temos milhares de paróquias por este país de fora. Vamos a qualquer paróquia, pode não haver pastoral socio-caritativa, pode não haver uma liturgia bem organizada, mas catequese há sempre. E dentro da catequese, a catequese é realizada por homens e mulheres muito generosos, que às vezes retiram do seu tempo aquilo que não podem, para preparar as suas sessões e muitas vezes não têm a formação e a ajuda e o acompanhamento necessário. Portanto, Pergunto se cristalizamos a ideia do que é ser catequista. Se calhar sim. Se calhar as comunidades pensam que ser catequista é ser um bom instrutor. Então vamos arranjar alguém que, de preferência, que até profissionalmente já está habituado a ensinar, e trocámos-lhe os conteúdos e está o assunto resolvido. Mas ser catequista é outra coisa. Ser catequista é alguém que, para usar uma expressão, é alguém que sopra nas brasas. É alguém que vê no meio do carvão ou no meio da lenha, da fogueira, vê o local certo para soprar e com a intensidade correta para avivar a chama. O catequista é este, que tem que saber onde é que está o calor, tem que saber a intensidade com que há de soprar e, acima de tudo, tem que cuidar, tem que acompanhar para que efetivamente a fogueira seja acendida. Esta imagem, penso que diz bem o que é o catequista. Por isso o catequista tem que ser um homem e mulher de fé refletida. Eu não duvido que os nossos cristãos são homens e mulheres de fé, claro. Mas é necessário ter feito a reflexão da sua história de fé. Conhecer o seu percurso de fé. Porque só depois de conhecer o caminho que fez, é que ele é capaz de acompanhar outros. Porque senão ele está a transmitir uns conteúdos e não está a ser um acompanhante. Por isso, o catequista deverá ser este homem e mulher que é adulto, maduro na fé e que já refletiu sobre a sua fé. De alguma forma, conhece a sua história de fé. De sucessos, mas também de insucessos. Porque a nossa fé é uma fé humana, portanto temos coisas boas e às vezes também temos infidelidades. Não vamos cá ser hipócritas e dizer que não. Mas no meio deste deve haver, verifica que o saldo é muito positivo porque se deixou tocar e Deus está na sua vida. A partir do momento em que ele está consciente disso, ele é capaz de acompanhar. E a formação para acompanhante, ou seja, para ser catequista, tem que acontecer primeiramente no lugar onde o catequista está, na sua comunidade. Por isso a primeira formação para catequista é a formação para a vivência cristã. E pensámos, e depois passámos para o salto seguinte, que vem também no diretório, é que a formação não é
não é uma formação, digo eu, ao estilo empresarial ou ao estilo académico, não. É uma formação cuja palavra formar significa formar a estatura de Cristo. Eu formo-me como cristão e formo-me como agente de pastoral na medida em que se forma em mim a imagem de Cristo. Temos aquela passagem de Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele era um homem completamente formado. Nós formamos-nos na medida em que deixamos que Cristo se forme em nós. E o exercício da catequese, a prática do ministério catequético, é em si um lugar de santificação e de formação. Eu não sou catequista porque sei umas coisas e sou capaz de transmitir. Não. Eu sou catequista porque tenho uma vivência e sou capaz de suscitar naqueles que a Igreja me confia, os catequizandos, um itinerário para eles também terem essa vivência, que não é igual à minha, é a deles. Porque assim, eu sou cristão, é Cristo que se faz em mim, quer dizer, implica Cristo, implica-me a mim. Portanto, os meus catequizandos não vão ser como eu. O ideal é a gente acompanhá-los para encontrar em cada um deles a imagem que Cristo quer para eles. Por isso o catequista tem que ser um acompanhante, tem que ser um confidente. Em bom rigor, teria que ser o primeiro diretor espiritual da pessoa. Teria que ser alguém com quem o catequizando está à vontade para falar daquilo que é mais íntimo em si. Aliás, a palavra catequeo, em grego, a gente já que estudou grego no seminário tem que tirar partido disto, não é? Significa dizer ao ouvido, falar ao ouvido. Ora, nós só falamos ao ouvido daquelas pessoas que são muito próximas. Há muita gente que eu conheço, mas que não fala ao ouvido, quer dizer, porque isso implicaria uma proximidade que nós não temos. Ora, esta proximidade entre catequista e catequizando faz com que a figura do catequista tenha que ser redescoberta. Como aquele que é próximo, como aquele que é amigo, mas é próximo e amigo, mas também crente. E acompanha... Diga. E acompanha nesta identificação com Jesus Cristo. O falar ao ouvido, fiquei com essa frase sua, porque falar ao ouvido pode ser uma forma de iniciar um caminho espiritual muito, muito forte, muito fecundo. Mas pergunto-lhe, Padre Luís Rodrigues, fala-me num protótipo de catequista, porque a realidade é muito dispar, quer culturalmente, quer geograficamente, naturalmente, como as realidades paroquiais são muito diferentes. Estamos em condições, naturalmente que sim, no início desta nossa conversa sobre os catequistas, fez uma referência muito justa à generosidade e à vontade que os catequistas têm de estar ao serviço e de colocarem a sua experiência ao serviço da evangelização de outros, da transmissão e do crescimento da fé. Mas pergunto-lhe quando, de uma forma muito, muito leve, constato numa paróquia que os catequistas têm uma média de idade de 45 anos, lhe pergunto se terão as condições para abraçar estes desafios que o mundo digital, por exemplo, que estão presentes neste novo diretório, e olhamos à nossa volta na sociedade em geral, no emprego, na escola, o mundo digital faz parte desta realidade e a vida realiza-se no mundo digital. Pergunto-lhe se os catequistas estão preparados para também viver neste mundo de forma a falar ao ouvido das crianças e dos adultos que se querem iniciar na fé cristã. Bom, aí abriu a conversa para um âmbito que eu também gosto muito, que é a questão da cultura digital e a evangelização no mundo digital. Eu aqui há uns anos fiz uma pesquisa onde pude constatar isto. A utilização dos recursos digitais não tem a ver nem com a idade, nem com a escolaridade. Aquela ideia que nós temos de que os jovens e aqueles que têm mais escolaridade têm mais facilidade, ou melhor, utilizam mais recursos digitais, isso não é verdade. No âmbito estou a falar no âmbito da catequese. Certo. No âmbito da catequese, utilizam os recursos digitais consoante as suas necessidades. Eu, na altura, estava a fazer aquela pesquisa, foi um momento em que houve muitos portugueses a emigrar, e depois apercebi-me que os avós, com 70 e muitos anos,
passaram a usar Facebook, passaram a fazer videochamadas. Porquê? Porque tinham uma necessidade, tinham um desejo e usaram a tecnologia para colmatar esta necessidade, para satisfazer esse desejo. Portanto, eu gostava que ficasse claro que não é por ter alguma idade que a pessoa vai ser excluída porque já não é capaz de usar as tecnologias. É capaz e é capaz de usar muito bem. Como eu disse, aquela pesquisa que eu fiz permitiu-me perceber isso. Eu também estava convencido do contrário. Mas depois de inquirir 2000 e tal pessoas, fiquei com esta certeza, não é? E a pergunta que lhe fiz no início da nossa conversa sobre esta ideia cristalizada que temos do catequista. Não, o catequista é outra coisa. O catequista é um acompanhante. Nós em março suspendemos a catequese presencial por razões que já todos sabemos. Sim, já todos sabemos. E eu verifiquei agora nos últimos meses fiz um questionário aqui na Diocese de Braga e percebi uma coisa interessante. Confirmei. Quando o catequista já tinha uma relação, já acompanhava, foi menos difícil passar a fazer encontros, por exemplo, através de videoconferência ou através de grupos do WhatsApp. Não é? Quando o catequista ainda estava no paradigma anterior do professor, que se o aluno vem, muito bem, se não vem, marco falta, isso depois não funcionou. A catequese teve que se criar uma coisa meio postiça. Quando há relação, quando o catequista e os catequizandos têm uma relação, daí que eu tenho uma dificuldade muito grande quando os grupos de catequese são muito grandes. Como é que o catequista pode acompanhar tanta gente? É humanamente impossível. Daí quando o catequista tem uma relação, é como nas nossas relações pessoais. Pensemos como é que nós, pessoalmente, fomos para as redes digitais. Se calhar começámos a trocar, tenho um amigo, depois o amigo adicionou-me, eu entretanto vi que outro amigo nosso também lá estava, pedia amizade, estou a falar do Facebook. Ou então do WhatsApp, nós criámos grupos de amigos com quem já temos alguma relação. Portanto, o digital não pode ser para criar novas relações, no sentido de relações diferentes daquelas que nós temos no físico. Não. O digital é uma extensão da nossa pessoa. Por isso nós somos os mesmos, em princípio, quer no contacto físico, quer no contacto virtual. Se o catequista tem esta relação, necessariamente ele vai usar os recursos digitais que possui, ou que estão ao seu dispor, para alimentar esta relação. Se há uma determinada dificuldade, porque, por exemplo, há um contexto de pandemia, ou alguém ficou doente, pode acontecer com um catequizando. Esperemos que nunca aconteça, mas infelizmente a experiência diz-nos que acontece. Parte a perna e está 3 semanas ou 4 sem poder ir à catequese. Eu não posso telefonar-lhe, não posso trocar mensagens, não posso fazer videochamadas. Se com condições de segurança posso visitá-lo, não posso. Se eu tenho a relação, eu uso as tecnologias para alimentar essa relação. Se eu não tenho a relação, uso as tecnologias para fazer apenas comunicação. Faço um programa de televisão. Não estou a fazer uma sessão de catequese. Nem está a proporcionar essa aprendizagem e esse acompanhamento ao ouvido, como referia também. Sim. Sim, é isso. Por exemplo, pensem, nós agora, em contexto de pandemia, só para dar um exemplo de como as tecnologias podem ser usadas. Num contexto de pandemia, nós tivemos muitas paróquias que, porque as pessoas não podiam ir à igreja, transmitiam a Eucaristia pelas redes sociais, pelo YouTube, seja por onde for. Por que não pegar numa Eucaristia e falar com os nossos catequizandos o que é que tu entendes, o que significado é que tu vês aqui, e eu também, como catequista, dizer-lhe o que é que eu entendo e que significado vejo ali. No fundo é pegar em alguma coisa que já está no mundo virtual e dentro do mundo virtual encontrar sentido para aquilo que nós fazemos no mundo físico. Acresce uma outra questão, que é: o mundo virtual não é um outro mundo. O mundo virtual é o mundo no qual nós vivemos. Nós agora estamos a falar aqui pelo mundo virtual. Nós contactámos-nos virtualmente. O virtual faz parte das nossas vidas. Mesmo quando a gente quer fechar-se ao mundo virtual, ele existe por antonomasia. Porque a gente não quer,
Ele mesmo assim torna-se presente. Portanto, penso que seria uma perda de tempo lutar contra o mundo virtual. Até porque nos abre muitas boas possibilidades de encontros também, como já falámos, não é? O mundo virtual é o mundo no qual nós vivemos. É como nós dizermos que não se pode sair à rua porque há ladrões e pessoas más. Isso é verdade. E eu evito aquelas ruas onde sei que isso é mais provável. Mas não deixo de ir à rua. E esta imagem, creio que pode ser esclarecedora para o mundo virtual. No mundo virtual também há pessoas más e pessoas que roubam. Temos é que ensinar os nossos mais jovens ou mais imprudentes a não irem para esses espaços, a não frequentarem esses ambientes. Tão simples quanto isso. Mas o mundo virtual está aí e é um mundo riquíssimo de possibilidades para a evangelização. Muito, muito bom. Mas o mundo virtual é aquele que acaba por marcar a nossa cultura. Por isso, se nós queremos evangelizar de forma inculturada, para falarmos naquela questão de termos uma linguagem atualizada, como dizíamos aqui há uns dias atrás, a linguagem digital tem que ser uma linguagem assumida e usada pela Igreja, pelos evangelizadores, se quisermos colocar Deus e o Evangelho também no mundo virtual. Porque a verdade é aquilo que nós entendemos como verdadeira na comunidade onde nós vivemos. Se eu, para evangelizar, só considero a comunidade física, estou a esquecer um ambiente muito grande e muito influenciador, que é o ambiente digital. Por isso, a presença da Igreja no mundo digital e a utilização do mundo digital ao serviço da evangelização é uma necessidade para que evangelizemos com linguagem entendível pelas pessoas de hoje.